Oi, gente! Hoje a gente conversa sobre o sensacional A Estrada, de autoria do Vassili Grossman, e por aqui ele foi traduzido pelo Irineu Franco Perpétuo, um dos tradutores do russo mais renomados aqui do mercado brasileiro, e foi publicado nessa edição aqui pela Companhia das Letras, pelo selo Alfaguara. Esse livro aqui, então, reúne escritos do Vassili Grossman, que foi um dos grandes autores do século XX, conhecido principalmente pelo seu Vida e Destino, que é tido como o Guerra e Paz do século XX, e o Grossman também foi responsável por muitos dos relatos mais importantes escritos sobre a participação soviética na Segunda Guerra Mundial. E já que eu mencionei a União Soviética, durante o século XX, a censura soviética veio com bastante força, muitos escritores tiveram seus manuscritos apreendidos e o Grossman foi um desses escritores que caiu nas mãos do Estado soviético. Muitos dos seus escritos foram tomados dele, inclusive o manuscrito daquela que veio a ser a sua obra-prima, que eu já mencionei, Vida e Destino. Ele não chegou a ser preso nem torturado pelo Estado soviético, mas muitos estudiosos atribuem essa sorte dele somente ao fato de Stalin ter morrido, porque do contrário, caso a vida de Stalin tivesse se prolongado mais um pouco, certamente Grossman teria um destino bem mais cruel do que o que lhe coube. E por conta dessa censura, muito da obra do Grossman foi suprimida, mas felizmente muita coisa conseguiu chegar até a gente. Muito da obra dele só foi publicada na década de 1980, após a era Glasnost, na Rússia. Mas apesar de publicado tardiamente e muita parte dessa obra, inclusive, ter sido publicada póstumamente, ele, por exemplo, não chegou a ver o seu Vida e Destino vindo a ser publicado. Pelo menos ele teve um pouco mais de sorte que muitos escritores russos, dentre eles o Isaac Babel, que teve boa parte da sua obra simplesmente queimada pela KGB. E como eu disse agora há pouco, essa obra reúne vários textos do Vassili Grossman. E assim, ela não é uma obra fechadinha, pensada por ele, mas sim por dois organizadores. Essa obra foi pensada assim pelo Robert Chandler, que foi o tradutor inglês que traduziu do russo para o inglês, e pelo renomado crítico de literatura russa Yuri Bityuna. Não deve ser assim que se fala o nome dele, mas enfim, eu tentei. E o trabalho que esses homens fizeram aqui é uma coisa esplendorosa, de verdade. Esse livro é dividido em 5 partes. Então aqui a gente vai ter contos, vamos ter alguns textos jornalísticos também, algumas cartas que o Grossman escreveu, e cada uma dessas partes é introduzida por um texto dos organizadores, e eles comentam um pouco do que estava acontecendo na Rússia naquela época, do que estava acontecendo na vida do próprio Grossman. Então a gente já vai ler os textos tendo uma ideia do contexto. O que eu particularmente adoro, porque eu acho que enriquece muito mais a leitura dos textos que a gente vai ter aqui. Então, comentando um pouquinho das partes. A primeira parte é a década de 1930, que é composta pelos primeiros textos do Vassili Grossman. Então, a gente tem aqui ainda ele procurando um pouco o estilo próprio dele, tentando escrever, vendo que ele tem esse talento para escrita e tentando aprimorar. E a gente vê que, por exemplo, ele até tenta emular alguns grandes autores, como o próprio Babel, que eu já citei aqui. E aí a gente tem a parte 2, que é intitulada A Guerra, a Shoah. E essa parte aqui foi, de longe, a que mais me tocou, porque aqui a gente tem um relato de não ficção, que é uma das reportagens que ele escreveu, chamado O Inferno de Treblinka. E eu não sei se você já ouviu falar de Treblinka, mas foi um campo de extermínio nazista. E após a libertação desse campo, ele vai escrever como que funcionavam as coisas lá. E, gente, esse texto é muito pesado. Inclusive, esse texto é um que eu recomendo que você escolha muito bem o tempo que você vai ler, porque é realmente muito pesado, foi difícil pra caramba de ler. Eu li antes de dormir e eu não consegui dormir direito. Eu tive pesadelos, acho que durante uns 3 dias após a leitura desse texto, e vira e mexe eu me pego pensando nele, porque o que é relatado aqui é muito forte. Essa reportagem que ele escreveu foi, inclusive, utilizada como testemunho nos julgamentos de Nuremberg. Tamanha a importância dessa reportagem. E eu estava até comentando sobre ela com o meu namorado, e às vezes quando eu comento sobre essas coisas, porque, por exemplo, eu já li Vozes de Chernobyl, da Svetlana, As Boas Mulheres da China, que eu já coloquei aqui, enfim, alguns desses relatos
que retratam a humanidade na sua forma mais cruel, eu diria. E aí, às vezes ele me pergunta, por que você lê essas coisas? Porque eu leio e eu fico mal, eu fico pensando sobre aquilo por um tempo, só que eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que ler, e o Grossman explica perfeitamente pra mim aqui o porquê que a gente tem que ler esse tipo de coisa. Então, na página 162 dessa edição aqui, nesse texto, O Inferno de Treblinka, ele escreve o seguinte: o dever do escritor é contar a terrível verdade, e o dever de cidadão do leitor é conhecê-la. Aquele que dá as costas, fecha os olhos e passa adiante, insulta a memória dos mortos. Aquele que não conhece a verdade por inteiro jamais vai entender contra que tipo de inimigo, contra que tipo de monstro nosso grande e sagrado Exército Vermelho travou um combate moral. Bom, para mim esse excerto seria perfeito não fosse essa última parte em que ele claramente se mostra conivente com o Exército Vermelho, e esse é um ponto que eu queria comentar e que eu acho que é uma coisa muito boa dessa edição aqui, porque o Grossman no início ele tinha essa visão muito utópica da União Soviética, que era um projeto de governo que realmente visava o bem, uma sociedade mais igualitária, e aí no início dos textos a gente vê que tem esse ponto mais a favor da União Soviética, bastante a favor do Exército Vermelho, e conforme as narrativas vão passando e ele vai se defrontando mais com a verdade, né, os anos vão passando, ele vai amadurecendo, ele vê que, na verdade, o stalinismo e o nazismo são apenas duas faces da mesma moeda. E a gente vai acompanhando tudo isso aqui nos escritos dele conforme os anos vão passando, porque eu não sei se cheguei a comentar sobre isso, mas esses textos são publicados aqui praticamente em ordem cronológica, tem algumas exceções, mas no geral é bem cronológico, então dá pra gente ter uma noção de como que o pensamento do Grossman foi evoluindo. Então no início a gente tem essas narrativas mais a favor do Exército Vermelho, e depois ele passa a fazer narrativas e textos pregando muito a favor da liberdade, mostrando que qualquer tipo de governo, não importa se seja nazismo ou stalinismo, o que for, qualquer tipo de governo que venha a ferir a liberdade do cidadão e a sua dignidade tem mais em comum do que diferenças entre si. E a gente vê essa evolução não só no pensamento dele, mas também no texto dele, porque, como eu disse no início, fica muito nítido que ele está emulando alguns escritores. Aliás, as notas de rodapé dessa edição aqui, apesar de serem bem extensas, alguma delas tem um exemplo, aliás, bem aqui na minha mão, vocês conseguem ver, ó. A nota de rodapé começa aqui e é tudo isso aqui na outra página. Só que eu recomendo muito que vocês leiam tudo o que tiver nas notas de rodapé, porque ajuda muito a compreender o texto como um todo. Inclusive, por exemplo, quando ele cita algumas estatísticas, o Grossman, né? Os editores vão lá e corrigem, falar, isso aqui não era bem assim. Então, ajuda o leitor a ter uma compreensão bem verídica do que estava acontecendo ali naquele momento. Mas então, o que eu estava falando dele emular certos escritores, os organizadores dessa edição apontam, então, aqui esse texto lembra muito tal texto do Babel, isso é muito legal. E é isso, ele tá experimentando, e quando a guerra vem, nossa, aí o estilo dele vem com tudo e vem para se consolidar na fase final, que a gente tem aqui na parte 3, cujo nome é justamente Histórias Tardias, que são as histórias mais tardias do Grossman. E aqui a gente vê também que a expressão vida e destino se repete bastante, justamente ecoando essa perda do manuscrito dele, que ele sabia que ia ser a melhor coisa que ele já tinha escrito. E eu acho que as histórias da parte tardia são as minhas preferidas, porque a gente já vê um Grossman bem mais maduro na sua escrita, e eu gosto muito dos temas, porque eu acredito piamente que a liberdade é a coisa mais sagrada que a gente tem e que deve ser defendida a qualquer custo, e é nessa parte que ele vai percebendo que o que ele deve defender é a liberdade e não regimes. E ele vai se utilizar não somente da sua não ficção para expor tudo aquilo que estava acontecendo e essa sua crença, mas também a sua própria ficção, porque são muitos os temas relevantes que ele ecoa através da sua ficção para dar voz a algumas personagens ali que estavam tendo suas vozes suprimidas em meio à Segunda Guerra Mundial, em meio ao stalinismo. E na parte 4 a gente tem as cartas que ele escrevia para a mãe dele, que já estava morta. A mãe do Vassili Grossman era judia e foi assassinada junto a milhares de outros judeus num campo de extermínio também. E isso, como não poderia deixar de ser, tem muito impacto na vida do Vassili Grossman. A gente vê aqui através dos textos de apoio excelentes que tem nessa edição aqui,
que a figura da mãe do Vassili Grossman era muito importante na vida dele como um todo. Ele tinha um amor muito grande pela mãe dele, quase que uma devoção. E quando ela morre, uma parte dele acaba morrendo junto. Então essas cartas aqui, gente, é bem difícil mesmo. E por fim, a gente tem no fim do livro os apêndices, que são maravilhosos. A gente tem aqui 3 textos diferentes. A gente tem também uma cronologia que ajuda a entender um pouco a vida do Vassili Grossman. E sinceramente, eu só tenho elogios a essa edição aqui. O cuidado que esses organizadores tiveram, a Companhia das Letras que se preocupou em pegar para traduzir diretamente do russo. Recomendo muito fortemente mesmo, inclusive acho que foi uma boa ter lido A Estrada antes de ler Vida e Destino. Li comentários de algumas pessoas que achavam melhor fazer o caminho inverso, mas eu particularmente achei legal ler isso aqui antes. Acho que me ajuda já a ter uma ideia dos temas que o Vassili Grossman aborda, e também fiz várias marcações sobre partes em que os organizadores comentam sobre Vida e Destino, e também algumas partes da ficção dele que tá aqui, né, nos contos, os editores fazem algumas notas de rodapé, tipo, esse tema aqui ele vai desenvolver melhor em Vida e Destino, mas ano que vem eu tiro a prova definitiva, afinal de contas, lerei Vida e Destino, que está esgotada. Espero muito que as editoras que são responsáveis pela publicação do Grossman aqui façam novas tiragens da obra dele, porque a gente tem Vida e Destino, que tá esgotado. Eu consegui achar um exemplar novíssimo com muita sorte, mas eu sei que tem muita gente procurando aí e não acha porque está esgotado. E tem um outro livro dele que eu queria muito ler, que foi Indicação da Maria, que provavelmente está assistindo esse vídeo aqui. Ela comenta praticamente todos os vídeos do canal. Então, Maria, muito obrigada pela indicação. Foi por causa de você que eu procurei esse livro aqui para ler, porque esse é o único livro do Grossman que não está esgotado. Mas, enfim, a Maria indicou um livro dele chamado Um Escritor na Guerra, que eu acho que é a coisa que eu mais queria ler dele, acho que até mais do que Vida e Destino, mas está esgotadíssimo, sendo vendido por uma fortuna, e aí nos resta torcer e também, quem sabe, pedir para as editoras. Eu sou dessas que às vezes mandam um e-mail, tipo, vocês podiam republicar isso aqui, né? Não sei se já chegou a dar certo alguma vez, mas vai que... E, enfim, recomendo muito, muito fortemente esse livro aqui. Aqui atrás tem um blurb do The Telegraph que diz absolutamente essencial, e eu não poderia concordar mais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo.